Existem pessoas que são muito inspiradoras e a gente tem muita coisa a aprender com essas pessoas. Hoje nós vamos falar sobre Michael Jordan. Qual é a mentalidade dessa lenda do esporte? Quais foram as regras que ele seguiu para conquistar tanto sucesso? E aí pessoal, eu sou a Miriam Said, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre essa lenda do esporte, da história do esporte, Michael Jordan. Esse cara que é tão inspirador, que é um líder, que a gente pode aprender muito com a forma como ele enxerga a vida. E eu assisti recentemente o documentário sobre a vida dele, e esse documentário me chocou muito. A forma como ele enxerga as oportunidades, as dificuldades, a forma como ele leva a vida, a mentalidade dele. E eu separei aqui para vocês vários pontos para a gente conversar e o que a gente pode aprender com Michael Jordan, o que a gente pode extrair desse documentário e trazer para a nossa vida, quais são as regras, quais são os insights para a gente levar para nossa vida e conseguir conquistar muito com isso. Se você já assistiu esse documentário, escreve aqui embaixo o que você achou, quais foram os insights, quais foram as coisas que você aprendeu. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho. Você precisa ativar o sininho desse canal, porque o YouTube vai te entregar cada vez mais o nosso conteúdo. Então ativa o sininho, curte, compartilha as nossas mensagens aqui, que você vai estar ajudando muita gente. Eu fiquei chocada com esse documentário. Eu fiquei muito reflexiva, vendo a forma como o Michael Jordan enxerga a vida. Ele é muito empreendedor na vida, sabe? Quando vem uma dificuldade, ele resgata a energia daquilo, ele consegue extrair energia da dificuldade para fazer daquilo uma oportunidade. Eu aprendi muito assistindo esse documentário. E eu separei aqui para vocês 11 pontos para a gente refletir, 11 regras que eu observei que ele segue para a gente aplicar na nossa própria vida, para a gente obter resultados maiores. Então vamos lá, vamos direto para esses 11 pontos. Esse vídeo está muito interessante, já vai compartilhando com todo mundo, hein? O primeiro ponto, liderança por exemplo. Gente, o Michael sempre exigia muito dos colegas dele. Vocês vão ver isso no documentário. Ele exigia demais, mas ele exigia coisas que ele fazia. Ele nunca ficava cobrando dos colegas dele, das pessoas que trabalhavam ali no time. Ele nunca cobrava uma coisa que ele mesmo não fazia. Então, ele tinha uma liderança pelo exemplo. Liderança não é uma coisa imposta. As pessoas escolhem seguir alguém. Alguém que elas acham que tem mais experiência, alguém que elas confiam, alguém que é exemplo. Então a liderança, por exemplo, é um dos pontos que eu observei na vida do Michael Jordan, que a gente pode trazer para a nossa vida. Para que a gente seja líder de verdade, as pessoas têm que querer seguir a gente. E somente pelo exemplo elas vão fazer isso. O Michael tinha muita autoridade com os colegas dele. Mesmo com as pessoas superiores dentro do time, ele tinha muita autoridade, porque ele era exemplo. Você pode até ser chefe de alguma coisa, mas pode ser que você não seja líder. Porque chefe é uma coisa imposta, é um cargo. Liderança não, como eu disse, as pessoas escolhem te seguir. Então, se você quer ser líder, você precisa dar exemplo em tudo que você pede dos outros, em tudo que é imposto para você fazer, você tem que ser exemplo nisso. E aí as pessoas vão ter respeito por você, vão seguir a tua liderança. Mesmo as pessoas que estão acima de você numa empresa ou dentro da tua família, em qualquer lugar que você esteja, até mesmo pessoas que são superiores a você, elas vão te dar essa autoridade quando você for exemplo. Então, liderança por exemplo. Esse foi o primeiro ponto que eu separei para vocês. Segundo ponto, servir as pessoas pensando num bem maior. No documentário a gente vê que o Jordan ajudava muito um outro jogador. Esse jogador era o Kobe Bryant. Ele era de outro time. Ele não era do Chicago Bulls, ele era do principal rival na época do Chicago Bulls. Ele era dos Lakers. E o Jordan simplesmente gostou daquele menino, achou que ele era uma pessoa que ia evoluir muito no basquete e começou
a mentorear aquele cara que era do outro time, do time da concorrência. Por que ele fez isso? Porque ele tinha esse pensamento de servir as pessoas pensando num bem maior. Lá no documentário você vê que ele ensinava muita coisa pro Kobe, o Kobe aprendia muita coisa com ele e depois ele se tornou um grande jogador de basquete, também uma referência no esporte. E o Michael fez isso pensando no basquete, pensando em melhorar a liga, ter mais concorrência, os jogos serem melhores, então os patrocinadores iam investir mais. Ia ter mais gente assistindo, as pessoas iam mais no estádio, ia ter mais gente comprando o ingresso. Ele pensava num bem maior. Agora, imagina você, se você é dono de uma doceria, você teria coragem de ensinar todos os teus truques, todas as coisas que você aprendeu durante sua vida, todos os cursos que você fez, você ensinaria isso para um concorrente seu? Michael fez isso. E ele fez isso pensando num bem maior. Servir pessoas pensando num bem maior. Esse é o segundo ponto que eu separei. Terceiro ponto, canalizar a energia para o lugar certo. Lá, a gente sempre vê aquela competição muito acirrada. Michael Jordan é um cara extremamente competitivo. É uma competição, eu acho que é a pessoa mais competitiva que eu já vi na minha vida. Ele é muito competitivo. E ele usava essa competição, esse jeito dele, pra coisa certa. Se alguém olhava torto pra ele, se a mídia falava alguma coisa que ele não gostava, se acontecia alguma coisa desagradável, ele simplesmente conseguia extrair uma energia daquilo e transformava aquilo em vontade de vencer. Ele não se abatia com aquilo. Se era raiva que ele estava sentindo, ele pegava aquele sentimento e transformava aquilo em energia para vencer. Se alguém falou mal dele, aquilo foi desagradável, ele pegava aquilo e transformava em energia para vencer. Tudo virava um motivo para ele vencer, para ele conquistar. E é assim até hoje. Então a gente precisa aprender a canalizar a nossa energia para o lugar certo. A energia já existe dentro da gente. Se alguém falou mal de você, você ficou triste, já está existindo essa energia de tristeza dentro de você, essa emoção de tristeza já está existindo, ela já está aqui dentro. Pega essa emoção e transforma ela em algo bom. Transforma ela em motivos para você melhorar, em motivos para você evoluir, motivos para você conquistar. A gente precisa saber canalizar a nossa energia para o lugar certo, assim como ele faz. Quando eu vi isso acontecendo no documentário, eu fiquei muito chocada. Porque toda vez que acontecia uma coisa desagradável, acontecia um problema, o Michael Jordan pegava aquilo e transformava num motivo para vencer, num motivo para conquistar, num motivo para ir além. Ele conseguia fazer isso. E tantas vezes a gente se sente abatido. Como no próprio documentário aparecia, alguém olhava torto para ele, esse cara olhou torto para mim, então ele vai ver. Eu vou vencer dele, eu vou fazer tantas cestas. E ele fazia tantos pontos, tantas cestas. A gente precisa aprender isso. A gente precisa embutir isso nesse órgão, no cérebro, no nosso computador mental. A gente precisa colocar isso, inserir isso no nosso mindset, canalizar a nossa energia para o lugar certo. A gente não pode pegar uma coisa que aconteceu e se abater e alimentar cada vez mais uma tristeza, uma decepção. A gente não pode fazer isso, a gente tem que se levantar, seguir em frente e não só isso, transformar essa energia negativa, esse sentimento negativo numa coisa positiva, numa força pra gente vencer. Terceiro ponto, lealdade. Eu vi que ele sempre ensinava muito pros colegas, se doava muito pro time. Ele é aquela pessoa que resolve os jogos, então ele não precisava tanto ajudar o time. Ele sozinho às vezes resolvia o jogo, mas ele não agia dessa forma. Ele era leal ao time, ele ajudava muito as pessoas do time, ele ensinava muito as pessoas do time, ele botava todo mundo pra cima, ele contribuía com o técnico. E dois acontecimentos que eu vi no documentário me trouxeram esse insight de lealdade. O primeiro deles foi quando o Pippen, um outro jogador, se machucou durante o jogo. E era um jogo importante. E o Michael foi lá com ele e pediu para ele ficar em quadra, machucado. Fica em quadra e o Pippen ficou. Sabe por que ele ficou? Porque o Michael ajudou ele muito em várias coisas. Vocês vão ver isso no documentário. Eu não quero falar tanto aqui para não dar spoiler para quem não viu. Mas o Michael ajuda muito o Pippen. Assim como todo o time. Ele ajuda muito todo o time.
mas ele ajuda muito o Pippen, e naquele dia ele precisou do Pippen. Só do Pippen estar ali em quadra, ele já se sentia mais seguro. E era um jogo importante, mesmo com ele machucado. Ele teve a liberdade de ir com o Pippen, pedir isso dele, porque ele já tinha contribuído tanto com a vida do Pippen, e o Pippen foi leal a ele naquele momento, mesmo machucado. Ele ficou em quadra, e isso foi muito marcante para mim. O segundo ponto foi quando o time estava querendo demitir o técnico, e o Michael não aceitou isso. Ele falou: se vocês demitirem o técnico, eu vou sair também. Isso é lealdade. Aquele cara tinha acreditado no Michael desde o início, que ele entrou jovenzinho ali. Ele não entrou sendo o Michael Jordan, ele entrou sendo uma promessa, um cara que provavelmente ia ficar muito bom, mas ele não era o Michael Jordan ainda. E aquele técnico estava acreditando nele. Ou seja, o Michael estava sendo leal àquela pessoa que ajudou ele no início. E ele não ia abandonar essa pessoa agora, que a pessoa estava passando por uma dificuldade. O time queria demitir aquele técnico e ele teve essa coragem de falar: se vocês demitirem o técnico, eu também vou sair. Quarto ponto que eu separei: siga os seus sonhos. O Michael seguia os sonhos dele. Teve um momento que ele já tinha ganhado 3 campeonatos jogando no Chicago Bulls. E ele pensou: eu vou me aposentar e vou fazer uma coisa que é meu sonho, vou jogar beisebol. E simplesmente ele saiu do basquete profissional, sendo o Michael Jordan, se aposentou e foi jogar beisebol. Foi jogar beisebol profissionalmente. E todo mundo quis ver, né, o Michael Jordan jogando beisebol, porque ele tinha muita autoridade, ele é uma pessoa extremamente relevante no mundo dos esportes, na história dos esportes, na história mundial dos esportes, ele é muito relevante. Então as pessoas queriam muito ver ele jogando beisebol. E às vezes você tem uma carreira bem estabelecida como ele tinha, mas você não tem coragem de empreender no teu sonho. Você não precisa fazer igual o Michael, parar de trabalhar com aquilo, se aposentar. Você pode fazer as duas coisas paralelamente. Não deixa o teu sonho adormecido. Até o Michael Jordan, jogador de basquete famoso, com a mídia em cima dele, o que a mídia falaria dele? Ele não tava nem aí. Ele se aposentou do basquete, foi jogar beisebol. Depois ele até voltou pro basquete, ainda ganhou mais 2 campeonatos, se eu não me engano. Então não deixe os seus sonhos passarem em branco. Você tem que perseguir seus sonhos. Quinto ponto: seja uma pessoa decisiva. Uma pessoa que decide. Uma pessoa que as outras pessoas te buscam para ajudar elas a tomarem decisões decisivas. No basquete, o técnico pode pedir tempo para falar com os jogadores. Qualquer momento ele pode pedir tempo. E no meio de um jogo, às vezes faltando 3 segundos para terminar, os técnicos pedem tempo, faltando 3 segundos para terminar o jogo, eles pedem tempo para se reunir com a equipe para ver qual vai ser a jogada que eles vão fazer para ser decisivos e ganharem o jogo. E o Michael sempre era uma pessoa incluída nessas jogadas. Tinham outros jogadores também que eram decisivos. Você precisa ser uma pessoa decisiva na tua vida e na vida das pessoas ao teu redor. Nessas jogadas não pode ter erro. Não pode haver erro, porque são 2 segundos, 3 segundos para terminar o jogo. Então um pega a bola, passa pro outro, que passa pro Michael e o Michael faz a cesta. Sempre era assim. Você tem que ser uma pessoa decisiva, uma pessoa que na hora H, que naquela hora de pressão não comete erros. Mas sabe como você vai se tornar uma pessoa decisiva? Se você treinar muito. Para que esses jogadores da jogada decisiva, da jogada de 2 segundos, estivessem aptos para marcar ponto, eles tinham que treinar muito. Tinham que treinar aquela jogada muito. Então você precisa se preparar para esses momentos de pressão, para que você não sofra com a pressão, para que você saiba escolher a coisa certa nessas horas. Você precisa treinar a sua decisão. Você precisa fazer como falam, afiar o machado, afia bem o machado, para que com um movimento você consiga ser certeiro. Você precisa se preparar, afiar a ponta do lápis, para que nessas horas a pressão não importe, o que as pessoas vão falar não importe, o tempo que você tem para escolher não importe. Ser decisivo. O próximo ponto: ele era extremamente focado. A gente vê no documentário várias vezes o time do Chicago Bulls, que era conhecido pelas festas, por noitadas e mulheres, e o Michael não fazia parte disso. Ele que era o cara mais famoso, o cara que até teria uma certa liberdade de fazer isso, ele não se envolvia nessas coisas.
E tinha jogadores que usavam droga, tinha jogadores que tinham muitos problemas de álcool, de droga, de outras coisas. E o Michael não tinha esse problema, ele não se envolvia nisso. E as pessoas respeitavam muito ele por causa desse comportamento dele. Ele era extremamente focado, ele treinava mais que os outros, é um foco absurdo que a gente vê ali naquele documentário. É uma coisa realmente chocante, pessoal. Se vocês não viram, vejam esse documentário, é muito bom. E aí teve um momento que o Chicago Bulls foi eliminado de um campeonato e o personal trainer do Jordan chegou pra ele e falou: Jordan, quando é que a gente volta a treinar? E o Jordan falou pra ele: amanhã a gente volta a treinar, porque eu não vou tirar férias, eu não ganhei, como é que eu vou tirar férias? Eu vou treinar a partir de amanhã até começar o próximo campeonato, pra que dê tudo certo na próxima etapa, no próximo campeonato, todos os jogos a gente consiga conquistar. Ele era muito focado, extremamente focado. A gente precisa ter esse foco. As distrações não levam a gente em canto nenhum. O foco vai levar a gente nos lugares que a gente está desejando conquistar. E você consegue lembrar uma outra pessoa, um outro esportista muito focado? Parece até esses pontos que eu tô falando aqui pra vocês lembram um outro esportista, Cristiano Ronaldo. Só pelo físico dele a gente vê que ele é uma pessoa focada. É uma pessoa que não deve sair da dieta nunca, não deve beber álcool, não faz o que muitos jogadores fazem e ele tem o resultado que muitos jogadores não têm. Essa é a diferença de quem tem foco, um foco extremo, um foco naquilo que você quer fazer. Seja obcecado por esse objetivo, seja focado nisso. Outro ponto que eu separei foi que ele é muito persistente. E ser persistente não é ser cabeça dura. E isso já liga com o próximo ponto que eu vou te falar agora. Treino. O Jordan treinou muito. Ele não chegou no time sendo o principal, sendo o cara. Ele chegou lá sendo um novato. Tinham pessoas extraordinárias jogando no time. E essas pessoas começaram a enxergar que ele tinha muito potencial, porque ele treinava muito, ele era extremamente focado, ele era persistente, ele não desistia quando errava, ele não desistia porque tinha pessoas melhores do que ele na liga, no time, no campeonato. Tinham pessoas melhores do que ele quando ele entrou. E tinham pessoas, quando ele já era o Michael Jordan, tinham pessoas que estavam avançando, se aproximando dos resultados dele. Mas ele era uma pessoa que treinava, que era persistente, focada. Se o Michael Jordan entrasse só no dia do jogo em quadra, ele não teria os resultados que ele tinha. É preciso treinar antes de ir para a quadra. Isso a gente precisa trazer para nossa vida também. Se você só trabalha, se você só vai para o seu trabalho, se você só faz o seu trabalho, você não está treinando, você só está indo para a quadra em dia de jogo. Você não vai ter os resultados extraordinários que você quer ter. Você precisa treinar antes. Você precisa ler livros, você precisa se capacitar, você precisa de cursos, você precisa ver as mensagens aqui do nosso canal, você precisa ter toda uma estrutura. E isso vai te ajudar a ser uma pessoa decisiva também. Todos esses pontos linkam um com o outro. Treino é muito importante para que o seu trabalho saia do jeito que você está desejando que ele saia. Você precisa treinar. Não vai para a quadra só em dia de jogo, não vai só para o teu trabalho. Trabalhar de tal hora até tal hora. Você precisa mais do que isso. Você precisa de treino. Próximo ponto, você precisa ter um time. Você não vai fazer tudo sozinho. Você precisa ter o time. Por mais que o Michael Jordan fosse o Michael Jordan lá em campo, tinha momentos que ele precisava do time. Como no dia do Pippen, que ele precisou emocionalmente que o Pippen estivesse lá. Só dele saber que o cara estava em quadra, ele já se sentia mais seguro. Você precisa ter uma equipe, você precisa ter uma equipe que torne a tua agenda possível. Às vezes é uma babá para cuidar do teu filho, para que você possa sair de casa para trabalhar e fazer as coisas que você precisa fazer. Você precisa de uma equipe para divulgar o teu trabalho, uma equipe para tornar o teu trabalho possível, uma equipe para facilitar o teu trabalho, para te ajudar com ideias. Você precisa de uma equipe, você precisa de ter um time. Não tenta fazer tudo sozinho, você tem que delegar funções. Se você fizer tudo sozinho, vai ficar muito pesado e você vai desistir. Porque você não aguenta carregar todas as funções sempre. Você tem que delegar tarefas. Isso vai te dar até mais tempo para que você descanse, mais tempo para que você tenha a mente renovada para ter novas ideias, mais tempo para conversar com outras pessoas e trocar informações com outras pessoas, mais tempo para ver vídeos como esse,
mais tempo para cursos, mais tempo para livros, que é o teu treino. Você precisa de um time. E o último ponto, comprometimento. O Jordan não fazia o que ele queria fazer. Ele fazia o que tinha que ser feito. E tem um momento ali que ele vai jogar numa outra cidade, pede uma pizza e no outro dia ele tá muito mal da barriga. Muito, muito mal mesmo. E até os comentaristas do jogo ficam falando que o Michael Jordan tá mal, que tá passando mal. Ele foi jogar passando mal, gente. Se eu não me engano, tem até um momento que ele vomita. Ele sai da quadra e vomita, porque é passando mal. E no documentário dá a entender que tinha alguma coisa naquela pizza. Alguém fez alguma coisa com aquela pizza. Você precisa fazer o que tem que ser feito, não o que você quer. Ele teria todas as desculpas do mundo de ficar quietinho lá no banco, ao invés de jogar. Mas não, ele foi pra quadra. Ele foi jogar. Eu não estou dizendo que numa ocasião assim de doença você tem que ir trabalhar, você tem que fazer as coisas. Mas você vê quando a pessoa é muito focada, muito obstinada. Cada um tem suas escolhas. Ele viu que ele tinha uma pequena chance de conseguir jogar. E ele foi jogar. Ele tinha controle da situação também. Ele poderia sair a qualquer momento de quadra, mas mesmo assim, mesmo ele se sentindo muito mal, e foi jogar mesmo assim. Então você tem que fazer o que tem que ser feito. Para de ficar de bobeira, para de ficar pensando, hoje eu tô com preguiça, hoje eu vou ficar só em casa, hoje eu vou ficar ouvindo música, hoje eu vou ficar de boa. Você tem que fazer o que tem que ser feito. E essas coisas relaxantes, essas outras coisas aleatórias, escolhe um outro dia para você fazer. Você tem que ter um dia de descanso. Bota isso tudo que você quer fazer nesse dia. E nos outros dias você tem que focar no que precisa ser feito. O sucesso tem muito a ver em você focar em fazer o que precisa ser feito. E em algum momento você vai fazer tudo o que você gostaria de fazer. Quando você tiver juntado mais dinheiro, quando você tiver com um trabalho já mais estabelecido, você vai ter mais tempo. Quando você tiver uma equipe maior, você vai ter mais tempo. Então, foca no que você precisa fazer para que você alcance esse sucesso. Foca nessas 11 coisas que eu te falei aqui, nesses 11 pontos, nessas 11 regras de sucesso que eu consegui observar na vida do Michael Jordan. Então, gente, o nosso vídeo fica por aqui. Eu quero que vocês assistam esse documentário que foi, assim, extraordinário pra mim. O nome dele é The Last Dance, no Netflix. Assistam, tirem os insights de vocês. Tudo que eu falei aqui vocês vão ver lá. Se você já assistiu, comenta aqui embaixo o que você achou do documentário, o que você achou do vídeo. Você tem outros pontos para adicionar aqui pra gente refletir sobre eles? Comenta aqui embaixo. Compartilha também esse vídeo com os teus amigos, com as pessoas que precisam ouvir isso, pessoas que precisam mudar o mindset, acrescentar novas coisas no mindset delas, da vida delas, e a gente se vê no próximo vídeo.